E aí, pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Estamos no terceiro episódio do Peoplecast, sempre com um convidado, uma convidada muito especial. E hoje eu tenho aqui a honra, né? Eu digo honra mesmo, porque eu tô com o Wagner aqui, né? O Wagner Dias é um escritor, já tô vendo o livro em cima da mesa, um palestrante extremamente conceituado no mercado. E eu trouxe ele aqui para conversar com ele, para a gente bater um papo aqui, um papo mesmo de boteco, né? Sem nada escrito, sem script, sem nada. Vai ser uma conversa entre amigos, legal? E aí, Wagner, como é que você tá, meu irmão? Eu tô ótimo, irmão. Primeiro quero te agradecer, é um prazer estar aqui contigo. Fico lisonjeado. Quando você começou a falar, eu queria saber quem é esse cara. Então, muito obrigado, é um prazer. Trouxe o livro aqui para você. Opa, espero que você goste. Aqui é o Nada da Vida é por Acaso, Átila, tá aqui. Espero de verdade que você goste. Que bom. Esse livro, ele conta a história de 2 espermatozoides. Então, você toma cuidado com ele aí. Ele conta a história de 2 espermatozoides que estão conversando, Átila, para ver quem vai fecundar o óvulo. Você acredita? É uma loucura, né? Que legal, cara. Então, nossa, que louco. Isso aí foi uma viagem. Eu e a Andréia, minha esposa, então como que será que é, né, cara? Que é 1 bilhão de espermatozoides. Qual que é o fator determinante aí para um fecundar o óvulo? E aí a gente criou 2 personagens. E eles ficam conversando. Sabe aqueles diálogos, Átila, que a gente tem? Ah, eu vou conseguir. E parece que ao mesmo tempo fala, putz, não dá. Que animal. Olha o governo que você tem. Olha como que tá esse país. Sabe aquele diálogo que a gente tem? Sim. E são 2 aquele capetinha, né? Tem o capetinho e o anjinho, né? Que ficam falando, vai, outro vai nada, você vai se lascar. Fica então quieto nós criamos esses 2 personagens aí que eles ficam conversando. Um fala que, o óvulo é meu, o outro é nada, você vai pro ralo. Cara, não vai muito acontecer legal. nada. Espero que você goste. Depois eu faço questão de legal. Wagner Dias, palestrante, escritor, graduado em marketing, pós-graduado em gestão de pessoas, certificado pela Dale Carnegie Training, liderança para gestores. Cara, top demais. Qual que é o Instagram? Vamos já falar de cara. Com W, tá? Wagner Dias Palestrante. Wagner Dias Palestrante. Já vai lá, já em top, já curte, já fala com ele. Já vamos começar assim fazendo um pitch de venda, porque na verdade nós somos, no final das contas, vendedores, né? Como é que encontra o Wagner? Lá no Instagram consegue falar com o Wagner? Sim, você sabe assim, eu sou bem low profile, viu, Átila? Eu não sou aquele cara toda hora fazendo stories, reels, não deveria fazer, não sou esse cara, então eu tenho condições de responder todo mundo. Toda hora tem DM ali, eu respondo mesmo para as pessoas. Muito bom. Né? Não sou estrela, vai falar com o meu assessor, nada disso, eu mesmo respondo. Converso com as pessoas, então aliás, no Insta é bem fácil falar comigo. Wagner, eu quero abusar um pouco da sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu não sabia que você morava em Balneário Camboriú. Tô aqui. Que bom. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória profissional e quais foram os seus maiores desafios e quais foram as suas maiores vitórias. Começa pelos seus maiores desafios e depois a gente entra nas suas vitórias. Eu já vi o teu Instagram, eu já vi o que você faz, eu já sou o teu fã. Muito obrigado, irmão, que prazer. Eu acho que a gente pode ter muita sinergia para fazer muita coisa junto. Vamos fazer, tá decretado já. Então, acho que tem muita sinergia pra gente... Eu vou ler esse livro inteiro, vou fazer a lição de casa. Eu depois adoro. Você dá um feedback. Com certeza. E depois eu vou te falar do terceiro, eu tô escrevendo outro agora, depois eu vou te falar dele, tá muito legal. Muito bom, parabéns. Me conta quais foram os desafios que o Wagner enfrentou pandemia, antes pandemia, e conseguiu superar, meu irmão. Conta aí. Você sabe, Átila, assim, existe uma diferença de ser velho e ser ultrapassado. Né? Envelhecer a gente vai, né? Não pode ficar ultrapassado, né? Então, pra você ter ideia, eu comecei essa carreira de palestrante em 96. Eu lembro isso lá em São Paulo, né? Eu tinha uma escola de inglês, eu tava ali, um dia eu vi um cara dos Estados Unidos dar uma palestra, eu gostei daquilo. Mas eu não sei se isso já aconteceu com alguém que está nos assistindo, Átila, ou com você não, porque eu sei que você tem muito know-how. Mas com pessoa que fala, acho que isso eu não consigo. Não, mas já aconteceu comigo. Isso é terrível, né? Não sou bom nisso aí, não. E falar em público, Átila, é um dos maiores medos das pessoas. Verdade. Quando você lista assim, a pessoa trava na hora de falar em público. A gente cresceu assim. Né? Nós não fomos educados para a vida comercial, né? Essa é uma realidade. Mas beleza, aí eu era bancário e o que aconteceu no banco? Átila, eu tinha alguns sonhos, né? A gente tem, né? Principalmente 19 anos. Sonho de comprar um Escort XR3. Tem ideia do que é conversível. isso? Conversível. Misericórdia. Amarelo? É inalcançável, aquela coisa. Não, inalcançável, né? Cadete conversível. Imagina um cadete. Né? E aí, quando a gente não tem isso, o que a gente compra? Fusca. Né? Que era o que nos restava, né? Mas meu sonho era um carro, alguma coisa, né? Isso aqui. Então, eu tinha uns sonhos desse tamanho. Mas o salário era desse tamanho. Era incompatível. Desproporcional. E no banco, Átila, eu entrava 12:30 e saía 6:30. Legal. E aí à noite eu ia pra faculdade. Você conhece bem São Paulo ou não? Bastante, eu sou nascido lá. Você é nascido lá? Sim. Então, o banco que eu trabalhava era na Avenida Paulista. Putz, legal. Eu morava no Tatuapé.
E a minha faculdade era em Santo Amaro. Depois, se você der um Google, você vai ver o corre que era aquilo lá. Total. Era horrível, né? Sem enchente, né? Sem enchente, não, sem enchente. Sem acidente na Radial Leste também. Aí na 23, né? Pegava as duas ali, era impossível aquilo, Átila. E aí eu falei, beleza, então eu tinha o salário, entrava 12:30, como eu não conseguia realizar meus sonhos com aquele salário, eu tive a brilhante ideia de conseguir outro emprego. Falei, pô, já que eu entro 12:30 no banco, será que tem um negócio que dá pra fazer de manhã? O tal do bico? O bico. É. E tem uma frase que eu aprendi, Átila, que é maravilhosa, que fala que o que você quer, quero você. E eu acreditei nisso. Pô, animal. É muito legal a gente acreditar nisso, né? Claro. Assim, não é clichê, não é frase de para-choque de caminhão, não é nada disso. É só começar a acreditar que o que você quer, quero você. Então, como eu queria muito outro emprego, eu tenho certeza que alguém queria um empregado para trabalhar de manhã. É só uma questão da gente se encontrar. Colocar o cérebro para trabalhar. Não tinha internet, não tinha nada disso. Colocar o cérebro para trabalhar. Internet, que é isso? Então, né? É outra coisa ali, que misericórdia. E aí, Átila, eu consegui um emprego na Florencio de Abreu, ali na Luz, ali. Caracas. Das 6 a meio-dia. Rapaz, então a gente trabalhou próximo. Eu estava na Florença, eu estava na Senador de Queiroz. Ali, pertinho. Eu já trabalhei na 25 de março, pra você ter ideia. Pô, tava em frente do Mercadão na Senador. Cara, a gente tem muita coisa Depois a gente vai falar do sanduba de mortadela. Vai. Mas aí eu consegui esse emprego. Então, olha que loucura. Eu tinha que entrar 6 horas. Se chama Fundação SEAD, ali na Casper Libero. Legal. Eu tinha que acordar às 4, saía de casa no máximo 5, pegava o metrô, descia na Luz, entrava 6 horas no SEAD. Saía meio-dia, pegava o metrô, ia pra Paulista, entrava 12:30 no banco. Saía às 6:30 do banco, descia 9 de julho, pegava ônibus e ia pra faculdade em Santo Amaro. Freia aí um pouquinho. Peraí, pessoal. Será que eu tô falando com um espírito? Ele não morreu? 4 da manhã, ônibus, metrô, É isso aí. faculdade, e não morreu. Sem tecnologia, sem nada, realmente canela seca. Eu tô falando com uma pessoa realmente resiliente, cara, animal. Vê, né? Não é porque é aquela coisa, necessidade é uma bênção, viu? Eu aprendi isso. Porque eu precisava, eu não tinha outra opção. Né? Hoje a gente vê pessoas, não, isso é demais para mim. Eu falo, meu irmão, se você soubesse o que é necessidade. Necessidade mesmo, é uma bênção. É uma bênção, a gente cresce muito na necessidade. Que legal, né? velho. E aí viver essa vida. Mas Uau. acredita, Átila, juntando o salário do banco e o salário do SEAD, ainda não realizava meu sonho. Não era tão grande assim não, meu sonho. Não sobrava nem pro Big Mac? Não sobrava. Eu comia miojo. Né? Caraca. Depois dá um Google lá, vai ver que é miojo. Tinha que comer miojo, sabe? Não tinha muita coisa. Eu sei, você deu treinamento em banco, você tem uma história muito legal, mas você era um prestador de serviço. O bancário, hoje eu não sei como que tá, mas o bancário na minha época não ganhava bem. Eu tinha um vale transporte, um vale refeição legal, eu tinha um seguro de saúde legal, pagou 75% da minha faculdade, não posso reclamar. Legal. Mas não realizava meus sonhos. E aí, Átila, nessa época eu lembro, né, tava indo, eu saí, montei uma escola, fui fazer alguma coisa, só que teve uma porrada, não sei se permite eu contar isso. Claro, deve. Porque, às vezes, eu conto, você conhece a síndrome do sapo fervido, né, que a gente pega um sapo e joga numa vasilha assim com água, e se você for esquentando a água devagar, o sapo fica lá de boa. Né? Tá quentinho, tá gostoso, vai aquecendo, ferve e o bicho morre. Mas se você pega esse mesmo sapo e joga numa água fervendo, ele pula, né? Ele pode até se queimar, mas ele sai, porque foi um choque muito grande. Ele salta ali. E infelizmente, Átila, muitas pessoas não percebem as mudanças. E essas mudanças elas vão indo para pior e o cara vai se adaptando. Nos pequenos detalhes. Às vezes, a porta do armário da cozinha está quebrada. Depois eu arrumo. A descarga está com problema. Depois eu vejo. A cama está torta. Depois... E o cara vai se acostumando com isso. Isso é muito perigoso. Caraca. Então, eu até falo, pessoal, né? Nunca se acostume com nada que não seja o melhor para você. É muito perigoso. Tem que começar a rejeitar essas coisas. Falei, isso eu não aceito. E aí foi indo, mas beleza, né? Eu tava lá, a água fervendo. Minha filha, que inclusive está me visitando aqui agora, ela tinha 2 anos e pouco. Você tem filha? Tenho filha. Então você conhece a Barbie, não conhece? Porra. Você conhece a casinha da Barbie, Átila? Muito bem. Pois é. Estava eu andando com a minha filha no shopping, e aí ela viu a casinha da Barbie. Você falou, e agora? Aí ela falou aquilo que toda criança fala. Compra. Adivinha, Átila? Eu não tinha dinheiro. E eu lembro como se fosse hoje, irmão, que assim, que a Raíssa, ela não chorou, ela não gritou, ela não se jogou no chão, não fez nada disso. Ela só olhou pra mim assim e falou, tudo bem, porque eu não tinha grana. Ela falou, deixa, que pai. lindo, né? E aí eu chorei, Átila. E aí que eu falo que necessidade é uma bênção, porque aquele dia eu comecei a me recusar. Eu falei, Deus, tá errado, do meu jeito tá errado. A única certeza que eu tenho aqui é que eu tô errado. O que adianta eu trabalhar pra caramba e não ter aí R$360, Átila? E os caras dividem 6 vezes ainda. Poxa. E não tenho essa grana, então do meu jeito tá errado. Aí eu falei, só que é o seguinte, Deus, Átila, não foi oração, não foi reza,
foi uma conversa muito legal que eu tive com Deus. Eu falei, eu sei de uma coisa. Foi bem íntima. Legal. Eu falei, eu sei de uma coisa. Se você me ama, você vai mostrar alguma coisa. Porque eu não tô vendo. Mas, seja bem específico. Eu sou meio burro, né? Então, desenha, faz tutorial, me ajuda. E aí, Átila, surgiu a possibilidade de eu começar a dar palestra. Que legal, velho. Né? Que não foi planejado. Isso que não foi planejado, surgiu a possibilidade. Eu gostei. Quando eu vi, eu estava ganhando dinheiro com palestra. Que legal. E aí eu resolvi estudar. Né? Eu fui fazer pedagogia, fui para fora do Brasil fazer o curso Tony Robbins. Você não ficou parado? Não, porque eu fiquei apaixonado por palestrar. Não é aquela coisa do ego, sabe? Quero que as pessoas entendam bem. Não é, quero que as pessoas aplaudam, não é isso. Mas é aquela possibilidade de falar uma coisa e essa coisa dar um insight pro cara que tá sentado a entrar em ação. Isso é muito gostoso. Animal. Sabe quando alguém fala, pô, Wagner, aquilo que você falou, cara, fez eu tratar minha mulher melhor. Aquilo que você falou fez eu ver um problema de outra maneira. Isso é prazeroso, cara. Muito e junto legal. com isso as pessoas pagam, Átila, entendeu? E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E você tá fazendo um bem danado, porque você, além de estar fazendo algo que você ama, é apaixonado, dá pra ver isso nos teus olhos, é algo que você transforma a vida de alguém independente da grana. Mas essa não é a melhor parte do jogo? É a melhor parte do game. É a melhor parte. Que é, Átila, o que eu vejo, que infelizmente, cara, algumas pessoas, eu não sei se é inversão de valores, eu não sei, as pessoas colocaram o dinheiro à frente disso. Sim. A gente quer ganhar dinheiro, claro. Átila, e ganhar muita grana, claro. Eu quero. Mas se tiver a possibilidade de ganhar dinheiro ajudando outra pessoa? Putz, animal. Putz, é a melhor parte do jogo. Cara, eu lembro, Átila, assim, lá na 7ª série, você tem quantos anos, Átila? Fiz 50 domingo. Ah, tá. Você é mais novo que eu. Agora, 15 parabéns. Então, parabéns. Deus te abençoe. Você é mais novo que eu. Eu sou de 69. 69, legal. Na 7ª série, Átila, a gente estudava de Darwin. Lembra? Charles Darwin, total. Teoria da evolução da espécie. O que nós aprendemos? Fala assim, a frase dele é: a natureza é uma cadeia indissolúvel de atrocidades. Quem vence o jogo da vida é sempre o mais forte. Então, aí até apelidaram o capitalismo selvagem. Você tem que ser forte para ganhar o jogo da vida. Era isso. Então homem não chora, você não faz isso, tem que levar porrada mesmo, não sei o que, a gente aprendeu. A vida é dura. A vida é dura, é isso. Nasci pobre, vou morrer pobre. Vou morrer pobre, né? A Gabriela. E aí depois veio um cara, acho que era Lamarck, que falou, não, a natureza sim, é uma cadeia indissolúvel de atrocidades, mas quem ganha o jogo da vida é quem melhor se adapta. Então você tem que se adaptar à realidade. E a gente aprendeu, então eu tenho que me adaptar, beleza, que é outra roubada. Recentemente, o que descobriram? Que a questão não é ser forte, a questão não é se adaptar. Quem vence o jogo da vida é quem colabora. Se você, com o seu trabalho, com a sua empresa, conseguir curar a dor de alguém, colaborar na vida de outra pessoa, você está bem pra caramba. A gente vê as empresas mais valiosas hoje do mundo, WhatsApp, Instagram, Facebook, o X, lá, o Twitter, é de graça. Né? Claro, tem como remunerar? Claro que tem, mas no primeiro momento eles estão dando alguma coisa que está facilitando a vida de uma pessoa e depois se torna uma empresa multimilionária. É a tal da lei da reciprocidade também. Da reciprocidade. Total. Mas no primeiro momento, né, a reciprocidade tem que ser inversa, né? Primeiro eu dou para depois receber. Claro, claro. Né? Então hoje é muito legal a gente poder colaborar na vida das outras pessoas. Verdade. E eu tento fazer isso nas palestras. Putz, cara, animal. Nossa, tá fantástico. E eu quero... Agora eu abri aqui o sumário do teu livro. Diante de toda a dificuldade, escola, busão, metrô lotado, você acha que algo estava travado talvez por uma crença lá atrás? Papai, mamãe, tio, alguma coisa que você ainda carregava com você para não dar o start? O Átila, hoje isso mudou um pouquinho, mas principalmente a pessoa da nossa geração, se a gente falasse para os nossos familiares, eu vou ser rico, eles riam da gente. Se falasse assim, um dia eu vou aparecer na capa do jornal, o que eles falavam? Só se você matar alguém, não é isso? Lembra de quando a gente perguntava, pai, eu quero comprar aquilo, você acha que dinheiro dá em árvore? Se a gente deixasse a luz acesa... Não cai do céu. Não cai do céu. Então a gente tinha essas crenças. E outra, graças a Deus mudou. Mas na maioria das vezes quando a gente falava de rico no passado, nenhum rico presta. Se o cara só é rico porque deu um balão em alguém, essa era a crença que nós tínhamos. E não adianta, se esse é o programa que foi colocado aqui, a gente cresce dessa maneira. A gente cresce falando, não tem outro jeito, você tem que trabalhar. Eu lembro, o sonho dos meus pais era que, para eu estudar bastante, que isso é ótimo, né? Canudo, né? Que incentivar, canudo, precisava do canudo. E que se Deus quiser, eu ia conseguir um trabalho com carteira assinada e salário fixo. Era o sonho dos pais. Era o sonho. E lembra aquilo, o que você quer? Quero você. Consegui.
E o problema, Atila, é que o salário era muito fixo. Aquilo não mudava. Não tinha variável. Não tinha. E era o sonho deles, né? Mas Sim. tudo bem, conseguia. Mas os pais queriam isso. Tem muitos pais até hoje, e com medo de ser cancelado aqui, Atila, mas fala, não, meu filho, estuda e consiga um concurso público. Aí fala assim, é pouco, mas é garantido. É Sim. isso que a gente ouve. Estabilidade. É estabilidade. Então, assim, a gente cresceu com essas crenças. Sim. Sabe, que fala, pô, imagina viajar para fora do Brasil. Era Ninguém na família tinha viajado, Atila. Sim. Como que vai viajar? Como que vai fazer isso? Então a gente tem isso. Graças a Deus eu tive algumas pessoas que me ajudaram a mudar essa crença. Legal. Entender que é só um programa que foi colocado, igual computador. Mas se é um programa, você pode deletar e colocar outro. Cara, assustador tudo isso e é muito verdadeiro o que você está falando, até pela experiência que você teve, as experiências que eu tive, me remete muito a me espelhar muito no que você está falando sobre a força de vontade de respeitar o que os meus pais falaram, isso é importante. ok? Respeitar, mas não aceitar de forma assim passiva. Mas é legal isso, né? Porque a gente tem desejos e vontades de crescer. E eu tô vendo aqui que a preparação, eu acho que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu tô lendo a palavra preparação. Eu acho que se preparar para aprender a dizer não e sim é muito importante na carreira de um profissional. É importante de um profissional, mas você sabe, tem uma coisa que isso acontece muito, né? Eu faço terapia hoje, converso com muitas pessoas. Legal. É muito difícil para algumas pessoas superarem os pais. Ela não assume isso, entendeu? Ela não assume, mas parece que é uma traição. Ela tem aquele sentimento, eu não posso ser isso, ser maior, e a pessoa fica com uma autossabotagem. Total. Então ela precisa, sim, se preparar para o melhor. O que você falou é muito legal, respeita a decisão dos pais, os nossos pais nos amam, Atila. Sim, total. Eles dão a vida por nós. Quem tem filhos sabe disso. Claro. Só que tem uma coisa que as pessoas têm que entenderem, e eu coloquei isso no livro. Os nossos pais nos programaram para perder. Eu sei que é um choque isso. Falou, mas você acabou de falar que os pais amam? Amam. Querem o melhor pra gente. Só que eles não nos preparam para os desafios. Eles querem nos proteger tanto, Atila. Tanto. Não sobe aí, não vira ali, não toma gelado, tira isso, põe um casaco, nunca converse com estranhos. Você é um especialista em vendas, Atila. Já pensou se hoje você fala para os seus alunos, não converse com estranhos? Como que eles vão vender pra gente não nova, faz sentido. Né? Não faz sentido. Só que os nossos pais falaram isso. Exatamente. Mas por quê? Porque queriam nos proteger. Sim. Eles querem proteger. E aí nos gera anticorpos. A gente não fica preparado para a realidade. Deixou no ninho, mas não ensinou a buscar minhoca. E é um perigo isso, né? Tem estudos hoje, porque assim, a minha geração, a nossa, né? Assim, a gente sabe o que é viver sem internet. Total. E a gente sabe o que é viver com internet. Sim. A nossa geração, os nossos pais não sabem o que é viver com internet. E os nossos filhos não sabem o que é viver sem internet. Sim. A nossa geração é maravilhosa, a gente sabe os dois lados, né? A gente sabe tudo isso. Só que a nossa geração passou muito perrengue. Muito. A gente teve que construir. Né? Você não, você tem cara de milionário, acho que você não. Obrigado. Né? Você já está assim, essa tez maravilhosa. Né? Mas o que acontece? Como a minha geração passou muito perrengue, a gente não queria dar isso para os nossos filhos. E a gente cometeu alguns erros. A gente protegeu tanto que acabou mimando. Verdade. Por isso que a gente vê alguns casos de hoje, burnout com 20 anos. Depressão com 19 anos, ansiedade, sabe? Ansiedade, estresse, tudo isso. Fala, por quê? É como diz a minha psicóloga, a culpa é sempre dos pais. Entendeu? Faltou o Wi-Fi. Ixi, aí ferrou. Nossa, o que é isso? Cortaram o Netflix. Meu Deus do céu, vou me matar. É a morte. Né? Então, o que eu falo assim, para as pessoas, né? Nós temos que entender isso, nos prepararmos para o próximo passo. Olha que desafio louco, Atila, as pessoas agora. É se preparar para um futuro que a gente não sabe o que é. Por exemplo, os meus pais poderiam pensar assim, eu quero que meu filho seja médico, seja engenheiro, seja advogado, porque você sabia quais eram as profissões. Sim. Hoje não. Você não sabe qual vai ser a profissão do futuro. Então, o desafio, principalmente agora dos mais jovens, é se preparar para um futuro que eles não têm a menor ideia do que é. Sim. Mas eles têm que estar prontos para, seja lá qual for o desafio, fazer o que for necessário e vencer esse jogo da vida. Legal. Muito legal. Meu, assustador tudo. Muito legal. E eu vejo aqui uma outra frase que me remete a, talvez, decepções, calafrios, ansiedade, frustrações,
que eu acho que todo mundo deve ter passado na infância algum tipo de situação. Sim. Hoje nós chamamos na escola esse tipo de frustração, chamamos, como é o nome carinhoso que o pessoal dá, é bullying, né? Bullying. Eu chamava isso de segunda-feira. É Normal. Bullying, né? Estão fazendo Olha o tamanho bullying. da cabeça. Imagina então que existe tantas coisas, né? Mas pegando aqui a infância, você acha que uma crença de estresse pós um xingamento, um trauma, uma agressão de um pai, de um familiar, você acha que hoje na vida adulta é possível eliminar isso? É possível. Como claro, que se elimina isso? É claro que é o seguinte, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, e claro que em casos extremos, e é bom falar isso aqui, sempre procure ajuda profissional. Total. Tá? Isso é a primeira coisa. A gente não quer ter ser leviano aqui e falar, claro. Ou como dizem, tem gente que fala, isso é frescura. Não é frescura, isso é muito sério. Com certeza. Né? Mas tem uma coisa na PNL, na programação neurolinguística, que a gente explica, que é o seguinte, infelizmente a gente não pode mudar o passado, mas tem uma palavra muito legal que chama ressignificar. Você pegar um ato, um trauma, seja lá o que for, uma experiência do passado e tentar dar um novo significado para aquilo. Um sentido para aquilo. Dar um novo sentido, porque tem uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que entender, falar baixinho aqui, nós não somos tão inteligentes quanto pensamos. A gente não é. Muitas das coisas que a gente pede a Deus, muitas das coisas que nós nos planejamos, essa coisa não acontece, a gente fica chateado, revoltado, triste, depressivo. Só que depois que passa o tempo, a gente olha para trás e fala, graças a Deus que não aconteceu. Se a gente tiver essa habilidade, né? Não é? Se a gente tiver essa habilidade, Átila, de olhar para trás e falar, sabe aquilo que eu queria? Graças a Deus não acontecer. E rir dos nossos problemas, a gente começa a viver um pouco melhor. Eu vou dar um exemplo. Em um ano... a ressignificação. Será um novo significado àquilo que aconteceu. Exatamente. O fato é o mesmo, mas o valor que eu dou àquilo, o significado que eu dou para aquilo, eu tenho que começar a mudar, ver de outro horizonte. Porque, e se tivesse acontecido aquilo, como que eu estaria hoje? E aí vem uma coisa legal, Átila. Eu falo sobre planejamento para as pessoas, né? Importante planejamento, ter meta. Você vai fazer o quê? Medida preventiva, medida corretiva. Eu gosto de tudo isso. Só que a gente vai descobrindo que muitas das coisas que hoje nos fazem felizes, elas não foram planejadas. Se a gente olha para a nossa vida assim, fala, pô, você é casado, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, não foi planejado. Você conheceu essa pessoa e se você pensar assim, foi um detalhe que aconteceu ou um detalhe que não aconteceu, uma coincidência, alguma coisa que vocês se encontraram. Legal. Às vezes um filho fala, eu quero ter filho, tudo bem, mas não é assim, hoje eu vou fazer um filho. Tem uma oportunidade de emprego. Nós nos conhecemos, não foi planejado, foi através de um amigo, ele o que nós temos em comum, e ele conversou, fazer tudo isso, e daqui pode sair, já saiu uma amizade maravilhosa, mas pode sair parcerias de negócios extraordinárias, claro. Mas não foi aquela coisa que eu falei, eu preciso conhecer o maior especialista de vendas, não foi assim, aconteceu. Interessante, né? É muito legal, então hoje não adianta sofrer. Sabe, o passado já foi. Começa a tirar experiência positiva. Deus prepara tudo. Então, na Bíblia, né, tem um versículo que fala, em tudo dai graças, a gente precisa ter essa habilidade. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Em 1 ano e 3 meses, eu perdi meu pai e minha mãe, num curto espaço de tempo. Nossa. Pô, falar, é triste, lógico, duas perdas, assim, é barra, né? O que eu vou fazer? Eu vou morrer, nós vamos morrer. Mas não é melhor lembrar dos bons momentos que eu tive ao lado deles? Claro. Tudo aquilo, né? Começar a lembrar, putz, aquilo. E aí é legal. Fala, eu tô feliz porque eles morreram? Não. Até aquele tapinha aqui, né? Até aquilo. Tapinha. Que educou, né? Que faz isso, tudo isso. Mas você não fica feliz com a morte. Mas você começa a olhar e falar assim, os bons momentos que eu tive vão me dar essa sensação hoje de felicidade. Então, para tudo aquilo, né, gente, você não vai mudar o seu passado. Não vai. Mas você pode olhar para trás e dar um novo significado para aquilo. Cara, animal. Putz, animal demais, muito bom. Putz, fantástico, Wagner. Eu quero entender quem que é a Andréia. Me conta da Andréia. Espero que ela não veja esse podcast, porque agora ele vai falar de você, amiga Andréia. Andréia do Vale, a esposa, provavelmente. Eu não a conheço ainda. A própria, a chefa. Mas já está convidada, Andréia e Wagner, um jantar em casa pra gente tomar um vinho, falar besteira, falar mal da vida dos outros, tá bom? Não tem um problema, Atila, ela come muito, você não tem ideia, cara. Andréia, começou. Come que você não tem ideia, essa mulher. A Andréia falou assim, na minha casa só precisa de um cérebro, é o dela. Entendeu? A Andréia falou que ela é a minha melhor parte. Ela consegue transformar as coisas, as ideias que eu tenho, as coisas que eu quero fazer, ela consegue dar um toque quase da excelência. Eu falo que se não fosse ela, não teria esse livro próximo, não tem nada. Muitas das minhas palestras
como faz as coisas. Ela me cobra, é mulher, né? Então, Sim. cobra, é chata pra caramba, você não tem ideia, né? Isso aí depois o Léo corta. Mas o Wagner Dias não existiria se não fosse ela. Cara, que bonito isso. Que legal. Ela é dentista, é formada em marketing também, ela tem 2 faculdades, fez curso de programação neurolinguística, coach, estudou tudo que você possa imaginar. Você vai conversar com ela. E fala da filha. Quem que é a filha? É A filha, Raíssa. filhos ou filha? Eu tenho 2 filhas, né? A Raíssa e a Sofia, e a André, a gente é o segundo casamento, né? A André tem 2 filhos, o Nicolas e o Lucas. Pô, que legal. Né? Graças a Deus nenhum mora com a gente. Então só eu e a Andréia. É uma benção isso. Né? Galera, depois você puxa a orelha aí do Wagner. E, inclusive a Raíssa, agora a mais velha, está aqui comigo, aqui em Balneário. Ela é de São Paulo. Hoje ela é head de uma grande empresa de publicidade, uma agência de publicidade de São Paulo. Um monte de funcionário, estressada também, mas muito profissional. E puxou a mãe ou o pai? Ela puxou... Na beleza, acho que puxou a mãe, né? Mas na parte chata, ela puxou o pai. Puxou o pai, muito bom. Cara, animal, muito bem. Deixa eu entrar num tema que eu acho que vai ser bem interessante. Por que os empreendedores hoje, eles têm uma certa resistência à mudança? Eu sinto isso porque eu tenho um negócio que é de tecnologia. Sim. Eu tenho um software, um CRM. Ok. E tudo parece um Big Brother. Parece que tudo quando existe processos, planejamento, estratégia, existe uma certa resistência por parte do empreendedor que não entendeu ainda que não dá mais para viver fora da tecnologia. Né? Como é que a gente trata isso? Como é que você convence, não é convencer, não seria nem a palavra certa, como é que você motiva um empreendedor, como é que você fala para ele a usar uma tecnologia que vai levar para ele 200, 300, 400% de crescimento na empresa dele. Você sabe que tem gente que tem medo do sucesso, viu, Atila? Isso é uma das coisas, né? Engraçado, né? Por incrível que pareça, mais uma vez, não assumem, mas o sucesso assusta muitas pessoas. Pois é. Né? Mas sabe que desde o tempo de Ford, lá, quando ele fez lá das coisas da produção, tudo aquilo, ele tinha uma frase que ele falava, toda mudança gera resistência. A pessoa está acostumada a fazer daquele jeito. Sim. Lá. Eu ouvi uma frase, Atila, que falava o seguinte, se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai continuar tendo o que sempre teve. E eu descobri que isso não é verdade. E aí eu falo para os empreendedores que não querem mudar. Se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter cada vez menos. Tem que ter consciência disso. Não dá. A gente não tem mais esse luxo, Atila, de continuar fazendo do mesmo jeito. Você está lascado. E tendo os mesmos resultados. E se tiver o mesmo, tem que dar glória a Deus. Porque se continuar a fazer a mesma coisa, ele vai ter cada vez menos resultado. Pode ter certeza disso. Se ele não mudar, Atila, a mudança é uma certeza. É o maior paradoxo, né, que nós vivemos, é que a única certeza é que as coisas vão mudar. Olha que louco. Perfeito. Isso. Né? A pessoa gosta de certeza, né? Esse é um treinamento que a gente faz, que fala dos seus estilos, que algumas pessoas precisam de variedade. Ela vive em função de variedade, ela não aguenta certeza. Ela precisa de mudança. São esses caras que fazem paraquedismo e salta isso, monta uma empresa, amanhã monta outra, ele precisa disso, isso move. Legal, outros legal. não. Outros querem fazer as coisas quadradinhas. Fala, mas por quê? Porque o cérebro, na PNL a gente estuda muito isso, Atila. O cérebro ele só tem uma função, te manter vivo. Essa é a função do nosso cérebro. Preservar a energia, ele não quer gastar. Não quer gastar. Perfeito. Então ele chega e fala o seguinte, hoje, imagina um empreendedor, tá pagando as contas, pô, mas é pouco, não sei o quê. Tudo bem, mas está pagando? Tá comendo? Tem um teto? Tá bom. O teu cérebro não te permite você buscar outra coisa, porque é muito arriscado. Arriscar o cérebro, fala, não, isso é arriscado, pode ser que morra, não sei o quê. Lembra, guardar as proporções, tá? Entrou na desgraça da zona de conforto. Exatamente. Então, assim, o cérebro vai te impedir de olhar para o outro lado. Por quê? Porque o cara vive em função da segurança. Lembra da pirâmide de Maslow? Sim. A partir do momento que as suas necessidades básicas estão satisfeitas, aí ele até pode ir para o próximo nível. Mas muitas pessoas ainda estão presas nisso. Satisfazer somente as minhas necessidades. O que eu falo para as pessoas, e isso ela precisa entender, é o seguinte, vamos tentar algo novo? Ai, não quero, porque, cara, vamos viver a variedade? Tem riscos. Tem. Mas sabe o que é legal saber? Que a segurança mantém vivo, mas a variedade faz a vida valer a pena. Então, a hora que o cara entender isso, sabe? Ele falou o seguinte, cara, tem, meu irmão. Você não tem ideia. Eu saltei de paraquedas, só para te falar, né? Dá um medo danado, você olha aquilo, é horrível isso. Mas a sensação... Será que vai abrir? Você não tem ideia, vou até contar isso rapidinho aqui pra você, porque, pô, eu não fiz aquele salto acoplado, sabe que salta duas pessoas? Eu falei, não, eu quero saltar sozinho, né? Eu vou saltar aqui, como cara, faz que isso? Animal, nossa. Vamos ser, né? Corintiano, né? Uau, aí, viu? Mais ou menos, né? Aí falou, sobe lá, 4.500, fiz o curso, tudo, né?
E assim, o cara chega, abre a porta do avião, uma coisa eles não falam no curso, né? O avião não para, né? Pra gente soltar. Não para, não tem farol. Não, ele continua. E aí, Átila, abriu aquela porta, aquele barulho danado, né? Um vento, né? Frio. Vou encontrar com Deus agora. Então, você está totalmente fora da sua zona de conforto. Você não tem certeza nenhuma ali. E vem toda aquela dúvida na sua cabeça, né? Você olha lá para baixo, tudo pequenininho. Como que você faz isso? Então eu falo, mas eu já estou aqui, né? Vou saltar. E saltei. Quando a gente é aluno, que era o meu caso, né? Não tem essa coisa de puxar cordinha, não existe isso. Você acopla o seu equipamento na aeronave e a hora que você sai do avião, o paraquedas já abre. Tá? Você não tem queda livre. Isso deve demorar 1 segundo. Mas o tempo é relativo, né? Verdade. Demora 10 anos. E aquele medo, se vai para cima, olha para baixo, vai não sei o quê, o coração disparado, a boca seca, muito medo, muito. Mas aí o velame abre. Sabe, você está no controle. Você está devagarzinho, você faz curva para a esquerda, curva para a direita, é maravilhoso aquilo. E a única coisa que você quer é subir na aeronave e saltar de novo. Só que tem que vencer esse medo, você tem que dar esse primeiro passo. E ele é racional. Legal. Entendeu? Aquela coisa assim, o empreendedor fala, mas eu tenho que investir aqui, sei lá, 100 mil, 200 mil reais. Meu irmão, se tiver, invista. A única maneira de você viver o extraordinário é se você passar essa barreira do medo, não tem outro jeito. Porque tem muita gente hoje que está aplaudindo, Átila. Olha, aquele cara fez 6 em 7, olha, aquele cara vendeu não sei quanto na internet. Pô, até quando vai aplaudir? Não está na hora de ser aplaudido também? Fala, qual que é a diferença daquele cara que faturou tanto para você? Aquele cara passou essa barreira do medo. Legal. Entendeu? O medo é natural, é nosso, é para preservar a nossa espécie. E no mundo do business não é diferente. O empreendedorismo é assim também. Fala, dá medo, irmão, dá medo. Mas vai com medo mesmo, porque eu tenho certeza que vale a pena. Ou seja, ter coragem não significa ausência de medo. Não, é entrar em ação apesar dele. Exatamente. É isso aí. E por que muitos entendem isso, mas não colocam o plano em ação? Ficam na teoria, ficam naquela teoria bonita de PowerPoint o tempo todo ali, criando coisas, mas quando tem que colocar a mão na massa, né? Eu vejo isso dentro da nossa própria empresa, com os nossos clientes. Ok. Né? Uma aceleração muito grande de leads, muito bem qualificados, chegando para um número bacana de executivos para converter, e eles travam. Só tem que fazer uma coisa, né? E mesmo essa única coisa ele não faz, ele para. Você sabe que isso tem nome, né? O pessoal fala de autossabotagem. Pois é. Tem muitas pessoas que estão na cara do gol. Muitas pessoas estão tudo para fazer acontecer. Mas aí volta para aquilo que eu sempre estou acostumado a fazer. O novo, a gente tem uma certa resistência ao novo, tem um certo medo de fazer alguma coisa. Só que tudo é novo até que seja feito. Eu falo isso para as pessoas. A gente vê, no nosso treinamento, não é fórmula mágica. Nosso treinamento, nós damos ali algumas ferramentas para o cara entrar em ação, mas tem uma hora que eu sou limitado, Átila. Tem uma hora que a gente tem que passar bola no seu trabalho também. Vai depender do cara agora. Vai depender dele isso. Perfeito, legal. Mas aí entra aquilo, e se eu fizer, e se não der certo, e se der certo, e não sei o quê, e se... Ele tem uma certeza, que do jeito dele, bem ou mal, estava funcionando. Na maioria das vezes, mal. Capengando ali, mas estava indo. Mas estava indo. É melhor fazer aquilo do que arriscar aqui. Para essas pessoas, não estou falando que é o certo, tá bom? Para essas pessoas é melhor ficar aquilo ali. Por isso que a gente fala, teve uma palavra que foi muito dita aí nos anos passados, que era o mindset, só falava disso, né? Mindset. Mindset empreendedor, mindset isso, encheu o saco essa palavra, né? Mas o que a pessoa precisa realmente é mudar a mentalidade dela. Total. Sabe? A menina não dá, fala de verdade, não dá. Se fosse um corte aqui que a gente fosse fazer, eu ia falar para você, criatura, não dá para viver da mesma maneira. Precisa fazer coisa diferente. Sim. Precisa arriscar. E outra, ter a humildade, Átila, assim, de se colocar nas mãos de um profissional. Porque sabe que o ego, o argentino que mora, né? Às vezes ele fala mais alto. Eu já vi, Átila, contratarem profissionais e o profissional fala, faz isso, e o cara fala, acho que não. Falo, mas para que você contratou um cara então? Sabe, você está pagando para esse profissional vir aqui, você está pagando para o consultor, você está pagando para fazer um trabalho, e a hora que ele fala o que você tem que fazer, você não faz? Que história é essa? Mas o ego das pessoas muitas vezes não permite eles se colocarem na mão do profissional e executar as tarefas que esse profissional pediu. Cara, que animal. E assim, é tão lindo isso que você está falando, e eu digo para os meus clientes o seguinte, crescer dói, dá trabalho e assusta. Esses 3 pilares, eles vão são parte da sua vida como empreendedor. Isso aí. Se você não tiver a consciência que crescer dói, dá trabalho e assusta, cara, não entra no game. Porque entrar no game é passar de fase. É isso aí.
É tipo videogame. Tu tá jogando, o monstrinho vem, te come, te mata, te incendeia ali com uma magia, você morre. Você tem que voltar no início de novo. Começa de novo, zero e vai de novo. E como é que você chega no final do game? Passando todas de as fase. fases. Exatamente. E o empreendedor acho que parece que não entendeu o tal do imediatismo. Mas isso é muito brasileiro, né? É impressionante isso. Isso é um problema. E como é que é isso em outros países? Você que viajou bastante. Eu fiz palestra em 28 países já. Foi muito legal. Animal. Uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, quando a gente está, principalmente na América do Norte, qualquer coisa é de médio e longo prazo. É muito raro a gente ver um cara igual a gente vê aqui, mas vai dar resultado no mês que vem? É muito raro. Eles separam uma verba, e isso já é da educação deles, né? A gente vê na família dos americanos, eles criam o filho para a faculdade. Educação corporativa. Então, vamos imaginar em casa primeiro, né? Perfeito. Ele cria o filho ali como se fosse uma empresa mesmo, né? Eu vou te criar até aqui. E agora a faculdade, os pais abrem as portas e falam, voa. Né? Os pais trabalham ali para economizar o dinheiro para pagar a faculdade do filho. Porque não tem pública. Não tem. Fala agora, voa. Não tem Enem. Não tem nada disso. Sim. Né? Vai lá e faz. Então as pessoas já sabem, a vida, ó que legal, a vida é um jogo de longo prazo. Então o americano já tem essa cultura. Aqui a gente vamos indo para ver o que dá. Aquela coisa do jeitinho brasileiro que tem o lado bom, né? Da gente ser um pouco mais flexível e maleável, tem o lado bom, mas às vezes atrapalha. Sabe assim, depois eu vejo, depois vamos ver, eu quero alguma coisa, as pessoas querem fazer um negócio e o retorno amanhã. E isso é complicado. Mesmo hoje, que a gente está nessa era que nós estamos e que tudo é muito rápido, quando eu estou falando de um business, você montou a sua empresa, a sua identidade, muitas pessoas é a vida da pessoa. Total. Fala, então vamos fazer isso com responsabilidade. Sabe, a gente tem ali as medidas preventivas, temos as medidas corretivas, mas vamos fazer o seguinte, no final do ano vamos estar assim, no segundo semestre do ano que vem vamos estar dessa maneira, e a hora que a pessoa coloca isso, é muito legal que ela vai entender que está dentro de um plano, entendeu? Total. Ela está assim, como você falou, gostei da que você falou da fase, que fase nós estamos? Estamos na fase, sei lá, de criar identidade, beleza, isso dá retorno financeiro? Não, a pessoa tem que ter essa consciência. Mas é a tua cultura. Então, se a pessoa entender isso direitinho, nós não temos essa educação. Eu falei agora há pouco da Andréa, deixa eu te dar um exemplo. Legal. A Andréa é dentista, ela fez USP. Imagina, né? Melhor faculdade da América Latina. USP é só gênio, meu irmão. Só gênio. E ela veio de escola pública. Cara, que então você imagina, né? Só ela na sala, um patinho feio. E 6 anos ali de faculdade, nós melhores profissionais, ensina com, sei lá o que tem lá na boca para fazer. Ela não teve uma aula, um semestre, nada, de relacionamento com o cliente, de como vender para o cliente, de como cobrar com o cliente. Não teve uma faculdade aula disso. de ensino isso. Não tem. Então você vê assim, até hoje a gente vai no dentista, o dentista chega... Isso ela aprendeu em casa, com certeza. Ela aprendeu na marra ali, né? Então você já vê, às vezes a gente vai no dentista hoje, ele fala, agora o preço você vê com a minha secretária. Ou ele fica constrangido e digita num computadorzinho para sair o preço, isso aqui é o CRO, é o orçamento. É o orçamento, porque eles não sabem vender. É a minha tabela, né? A tabela eu não posso baixar, quase pedindo desculpa. Porque não sabem vender. Então, a gente vê a nossa cultura, né? Tem em casa e depois tem na escola também. Verdade. Nós não fomos educados para o empreendedorismo. Lembra que eu falei aos nossos pais no programa para perder? Porque não tem aquela coisa, filho, vai lá e ousa. Muitas vezes, você vê hoje, quando tem filhos que chegam, pai, eu vou montar minha empresa. O pai fala, você é louco? Que é isso, filho? Vai lá num trabalho. Por que ele fala isso? Porque ele tem medo que o filho quebre a cara. Né? Não é por maldade. Ele tem medo do filho quebrar a cara e não deixa isso. E a gente vai com isso aí, da segurança. Átila, imagina hoje, se colocar nas suas mãos, que é um profissional, nós sabemos disso, tem um custo para isso. O que a pessoa pode... mas eu vou gastar? Fala, não, criatura, você está investindo no melhor profissional do mundo para ter um retorno. Pode ser que esse retorno venha daqui 3 meses, 6 meses, sei lá. Claro. Mas ele tem que ter consciência disso. Muito louco. E entrar em ação, é óbvio. Putz, muito louco o que você está falando e condiz com tudo que a gente vive e tudo que eu vivi ao longo da minha carreira. A minha mãe falava uma coisa muito interessante, né, que devagar também se vai longe. Sim. E ter planejamento é a regra do jogo. Ó, que legal. Planejamento é a regra do jogo. Ou seja, se você não planejar, como norte-americano, como europeu, a médio e longo prazo, o que vai acontecer? Você vai ter que voltar refazendo toda uma história. É o retrabalho, né? É o retrabalho. Cara, e para voltar refazendo o passado, é bem difícil. Porque você já tá machucado. Já doeu. Né? É pior ainda, Átila. E pensar no futuro de forma irresponsável, sabendo que quando for o futuro já vai ser o presente, e você só faz coisa errada do presente... Mas é o que a gente mais vê, né? Não é verdade? E, infelizmente é o que a gente mais vê. A gente não vê essa preparação.
esse lance do que vai acontecer. Como que eu vou te falar, Átila, que eu tenho... E eu falo isso com autoridade, viu? Porque todos esses erros eu cometi, Átila. Eu não sou aquele gênio. Quando eu montei a minha escola, Átila, não teve um estudo de marketing. Quantas escolas tem no bairro? Qual que é o meu público? Tá dentro do ticket? Como que funciona? Quantas pessoas vão... Não teve nada disso. É aquela coisa, vamos montar uma escola. E adivinha o que aconteceu? Quebrei. Desce a marreta. É terrível isso. Por isso que eu falo para você não precisa aprender com os seus erros, né? Pega histórias aqui de pessoas que já erraram e, tenha humildade de colocar em prática, né? A gente tem um pouco de... Meio século, né, Átila? Tem um pouquinho de história para falar o seguinte, cara, se prepara, se planeja. E aquela coisa, tem, por exemplo, eu sou low profile, eu não sou o cara das redes sociais, fico bem à vontade de falar isso. Eu também não. Você é bom nisso. não sou. Mas sabe o que a gente tem que fazer, Átila? Reconheça aqueles pontos fracos. Verdade. E delega. Ou contrata um profissional para isso. Legal, não pode simplesmente, eu não sou bom nisso, não vou fazer. Não, criatura. Você sabe que é importante estar posicionado hoje, por exemplo, nas redes sociais? Contrata um profissional. Ou seja, você está dizendo o seguinte, eu não sou bom nisso, eu não quero aprender e não quero o manjar dos deuses, eu não quero o que tem de melhor nessa terra, porque a gente nós somos seres extremamente agraciados por Deus. Sim. Eu costumo dizer que o melhor momento da minha vida é esse agora. Mas não é? Esse é o melhor momento que a gente está vivendo, para mim é esse aqui. Por quê? Porque a gente tem domínio sobre ele nesses momentos. Isso. A única coisa que a gente tem certeza é isso aí. É que esse momento ele é extremamente prazeroso e é o melhor da nossa vida. A gente pode ter tido outros momentos no passado e lembrar deles com carinho. Mas não temos mais controle nenhum sobre ele. Não. Pensar no que vai acontecer amanhã em nossa parceria. Mas também não temos domínio sobre isso, porque o amanhã não nos pertence. Exatamente. Então o melhor momento da nossa vida, ou da minha pelo menos, está sendo aqui com você. Eu digo mesmo. Eu estou falando do fundo do meu coração. E às vezes os clientes eles não entendem o quanto isso é benéfico e quanto isso é maravilhoso, o fato de você entender tudo aquilo que você precisa fazer no decorrer do seu dia que vai te trazer coisas maravilhosas para o seu dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com planejamento, eu adoro planejamento, porque aquilo que você planeja é algo que você com certeza vai alcançar, ou vai ter resistência, ou vai ter gaps, e você vai ter a habilidade de consertar. Sim. Isso é muito legal. Só que isso não acontece no mundo real, para os nossos clientes. Por quê? Devido ao imediatismo. O cara Posso te imaginar a tua dor. Imaginar a tua dor. Pode. O cara é contratado hoje, ele já quer sentar na janelinha, e ele já quer ganhar muito dinheiro e ser promovido. Wagner, isso não existe. A vida é um jogo de longo prazo, né? A vida é um jogo de longo prazo. E aí não existe o jeitinho fácil. Michael Jordan já dizia que não existe nada fácil quando você busca o sucesso. Sim. É treino, em cima de treino. É isso aí. É leitura. Você não escreveu isso aqui, com certeza, no café da manhã. Não. Existe até antes de escrever, teve um gasto de energia e também agora a gente vai falar do seu livro. Conta um pouquinho pro nosso público aqui, como que surgiu Nada na Vida é por Acaso. Eu estava em Angra dos Reis. E onde é que compra, hein, esse livro? Como é que a pessoa... É no meu Insta mesmo, Wagner Dias Palestrante. Tá aí, conta como surgiu. Pessoal, não surgiu no café da manhã, em 5 minutos. Não foi assim, ele vai contar como que deve ter sido escrever um livro. Conta, Wagner. Foi muito legal. A gente estava em Angra dos Reis, num treinamento, uma vez, e o que a gente sabe, Átila, assim, existe um percentual de pessoas que vão fazer aquilo que a gente fala, claro. Existe um percentual de pessoas que não vai fazer aquilo que a gente sabe disso, né? Infelizmente, a gente não fica preso a esses números justamente para não ser preconceituosos. Sim. Mas tem um percentual de pessoas que ouvem aquilo que é para ser feito e não fazem, né? E a gente ficou conversando, eu e André, justamente isso. Qual que é o fator determinante? Vamos imaginar o seguinte, Deus ama todos os filhos. Total. Ama. Quem tem mais que um filho sabe disso. A gente ama 100% todos os filhos. Por que alguns filhos têm resultados extraordinários e outros não? Se Deus é o pai que pode tudo, ele tem condições de dar tudo, por que algumas pessoas têm resultados e outras não? E ficam pensando nisso. Aí André, como dentista, falou, mas isso deve vir lá desde o tempo do espermatozoide, né? Falou, mas o espermatozoide, ele tem a mesma carga elétrica, a mesma carga genética, mesmo átomos, prótons, elétrons, núcleos, tem tudo igual. E se, num ato sexual, você tem quase 1 bilhão, de 600 milhões a 1 bilhão de espermatozoides,
Por que só um, Átila? Para que tantos? Qual que é o fator determinante, né? E aí tem outra parte muito legal. É interessante, porque só precisa de um óvulo, né? A mulher, a parte dela, ela é bem assertiva, né? Ela resolve tudo. O homem precisa de quase 1 bilhão. E o óvulo, ele é 75 mil vezes maior que o espermatozoide. Nossa. Então é uma meta muito ousada. E a gente ficou pensando nisso, né? Falando, qual que é o diferencial? É carga elétrica? Não, porque são todos iguais. É carga química? Não, são todos iguais. Tem que ter um diferencial para isso, né? E aí entra uma coisa de Deus. E a gente ficou conversando. Aí fica começando a brincadeira. Imagina os espermatozoides conversando. Pô, esse óvulo é meu, o outro fala não vai conseguir. E aí a gente continua no assunto. E você não escolhe isso, né? Não, olha que louco. Ah, que louco. Você não escolhe isso. Não. Hoje tem fertilização in vitro, mas também mesmo assim é até aqui. De dali para lá é Deus. Né? A chama da vida é com Deus, não adianta. Perfeito. O médico pode fazer tudo, vai lá, faz a fertilização in vitro, faz tudo isso. Legal, mas legal. A chama da vida é de Deus. Perfeito. Né? E o legal, Átila, é saber o seguinte: bom, nasceu, Deus te ama e Ele te dá todas as condições para você ser uma pessoa extraordinária. Ele te dá. Governar o planeta. Dá. Mas Ele é tão maravilhoso, tão justo, que Ele não nos formatou como máquinas. Você vai fazer tudo isso. Ele te dá a possibilidade de fazer do seu jeito. E algumas pessoas... Certo e errado. Tem o certo e errado. É você que escolhe. Porque se não fosse assim, seria muito injusto. Livre-arbítrio. É bom ter isso, né? Mas se não fosse dessa maneira, ia ser muito ruim. Nasceu todo mundo, sei lá, igual formiga. Né? Você já está programado, você vai fazer aquilo, você vai acordar. Mas nós não somos assim, a gente tem a possibilidade. A gente tem a possibilidade de estar aqui hoje batendo um papo, combinar de comer uma pizza, alguma coisa. A gente tem essa possibilidade de falar de trabalho. Nós temos, legal. Deus nos ama. E aí a gente resolveu colocar isso tudo no livro. Né? Deles conversando, porque rola isso, né? Imagina a meta, Átila, você tem clientes. Imagina você chega para um cliente seu e fala, meu irmão, o negócio é o seguinte, eu vou resolver seu problema. Eu resolvo. Você fala com toda a convicção. Você fala para o cara, quanto você vende hoje? Eu vendo 100. Eu consigo dobrar isso em X meses. Eu consigo. Para o cara, Átila, às vezes é tão grande o que você está prometendo, tão grande que ele se assusta. Ele não está pronto para isso. O sucesso dói. O sucesso, ele amedronta. Né? Ele não está, será que eu vou conseguir, não sei o quê. Nos espermatozoides é a mesma coisa. Por isso que eu falei que um óvulo é 75 mil vezes maior que o espermatozoide. Alguns olham, é muito grande para mim. E aí desiste no meio do caminho. Legal. E isso acontece com o ser humano. Então, nós resolvemos fazer uma analogia com as dificuldades, os medos, os receios, as crenças limitantes que muitas pessoas têm hoje. A gente colocou em diálogo isso dos espermatozoides. Cara, que legal. Que legal. Isso é tão brilhante, né? Que você está falando, que a gente não tem controle sobre isso. Realmente é Deus. Né? É Deus. É por isso que eu falo. Tem um versículo na Bíblia, né, que fala que o meu povo sofre porque falta conhecimento. É legal, né? Porque não está escrito assim, meu povo sofre porque falta Bitcoin. Meu povo sofre porque falta dólar, né? Não. Meu povo sofre porque falta conhecimento. Mas o conhecimento, ele está aí hoje. Então não é que assim, está faltando... Não, se você buscar, você vai encontrar. Buscar por conhecimento, você vai encontrar isso. Então as pessoas que entenderem esse versículo mesmo, sabem assim, tá bom, o exemplo que eu dei agora, Átila, eu não sou bom de digital, mas onde está a minha habilidade, Átila, de reconhecer que eu não sou bom? Perfeito. Não adianta eu querer fazer do meu jeito e ter resultado medíocre. Ou querer fazer tudo e não fazer nada bem feito. Não adianta. O que eu tenho que fazer? Procurar profissionais e me associar a eles. Cara, legal. Então, é o que eu gostaria de falar para os empreendedores que estão nos assistindo. Vê aquilo que você é bom, foca no que você é bom, detona. Eu faço sushi, eu faço churrasco. Algum dos dois está fazendo mal feito. Né? Não adianta. Qual que você faz bem? Eu faço sushi, detona. Mas eu quero churrasco, delega. Contrata um parceiro, faz alguma coisa, mas valoriza aquilo que você é bom e procura parceiros naquilo que você não é bom para suprir sua necessidade. Mas aí vem um ponto também interessante que você está falando, que eu concordo em todos os pontos, vem a tal da transferência de responsabilidade. Sim. Então você delega, alguém fechou um contrato com você ali, você motiva a galera, você vai lá, uma imersão de 2 dias, você faz imersão de 1 dia? Conta um pouquinho sobre as imersões do seu trabalho. Faço. Eu tenho vários. Eu não tenho nada enlatado, sabe? Aquela coisa engessada, é assim, ponto final. Eu sempre me adapto à necessidade do público. Sempre faço isso. Mas tem um treinamento que a gente faz que é 1 semana. Caraca! Né? Mas ali é bem porrada. Tá com o terror. Ali é complicado. Tem quebra da madeira, que a gente faz, que é uma dinâmica, não sei se você já participou. Já vi. Que é justamente de crenças, né? Que a gente entrega uma madeira de 1 polegada para a pessoa, ele escreve ali as crenças negativas, e eu falo, você vai quebrar. Fogo, vidro, tem várias dinâmicas. Tem toda essa. Fazemos caminhada nas brasas. Legal. Eu sou um dos poucos brasileiros certificados para fazer certificação em Madrid.
Que legal. Para dar o treinamento de caminhada sobre brasas, né? Que é Firewalker. Que legal. E a gente mostra para as pessoas, imagina, Atila, você fala o seguinte, você vai caminhar sobre 6 metros de brasa e não vai queimar o pé. O que a pessoa primeiro pensa? Se alguém já pisou numa... Aqui chama bituca também? Bituca de cigarro. Queima. Desse tamanhinho. Como que vai caminhar sobre 6 metros e não queimar os pés? Então lembra daquilo, né? As nossas crenças são oriundas de experiências do passado. Total. O cara fala, não é possível. E de repente o cara caminha sobre 6 metros de brasa e quando o caminho não queima. Caraca. Sabe? Então ele pensa, aí o que a gente mostra? Não é magia, não é nada disso. É só que muitos dos seus resultados, eles são oriundos da sua crença. Você tem que entender tudo isso. Por exemplo, eu não posso aqui chegar, colocar as brasas aqui e falar caminha. Não é assim que funciona. Tem toda uma preparação, before marketing que a gente tem que fazer, before learning. Tem toda uma preparação para isso, sabe? Do cara olhar para cima, respirar fundo, falar o que quer, sabe? Não olha para o problema, olha para a solução, se condiciona, olha para frente e caminha. Tem toda uma preparação, que só isso demora uma manhã. E a gente mostra. E aí o que eu quero mostrar para as pessoas, não é assim, o fogo ele é só uma metáfora, é só isso. Tá bom? Eu não vou falar, você caminhou nas brasas, você está rico. Você caminhou nas brasas, seu casamento está salvo. Não é isso. Mas o que eu quero mostrar para as pessoas, você não acreditava que era possível. E quando você não acredita, você não entra em ação. Que louco isso. Porém, quando você se associa com profissionais, ouve e tem essa humildade de se entregar e faz do jeito que esse profissional te pediu, o resultado vem. Então, começa a pensar agora... Quebra a resistência. Você quebra a sua resistência. Então, eu convido as pessoas, depois no debriefing, a você escrever aí qual é a sua brasa que você precisa caminhar e mudar a sua mentalidade. Qual é a madeira que você tem que quebrar que está lá fora te esperando? É aquela coisa, eu não posso, eu não consigo, meu produto é caro, meu concorrente é melhor. Eu sou feio, eu sou bonito. Tem tudo isso, sou velho, sou novo, tem tudo. São tudo crença. Aí a hora que a pessoa entende isso, ela muda isso, ela entra em ação. E quando entra em ação, a gente garante que o resultado vem. Então, tirar o ceticismo também, né? E tentar ser protagonista do game também. Precisa, né? Precisa. Total. É aquela coisa que eu falei, você tá só aplaudindo, tá na hora de ser protagonista, ser um pouco aplaudido também. Claro. Lembrar o seguinte, né? Deus te ama. Você tem que entender isso. Você tem um Deus maravilhoso que quer o melhor para você. Então vai lá e entra em ação, meu. E tem uma coisa, viu? Mesmo que o resultado não seja aquele que eu gostaria, você teve uma evolução no meio do caminho. Que legal. Alguma coisa você melhorou nisso. Vamos pro próximo. Aprendeu. E aí vem aquela coisa das perguntas que a gente fala, né? Que tem muita gente hoje que... eu era para vender 100 e vendi 30. Ao invés do cara chegar e falar, beleza, o que eu tenho que melhorar? O que essa ação me ensina? Né? O que eu tenho que fazer diferente? Não, a gente fala, tá vendo? Por que outros conseguem e eu não? Quais foram os meus erros, né? Essa seria uma pergunta boa. Mas infelizmente algumas pessoas ficam naquilo, os outros conseguem, por que nada para mim dá certo? E aí a pessoa se prende em perguntas enfraquecedoras. Verdade. Hoje a gente fala o seguinte, quem faz pergunta certa tem resposta certa. Total. E quem tem resposta certa tem poder. Engraçado, né? Você está falando uma coisa tão fantástica, a gente tem vivido algumas experiências nesse sentido, que mesmo a pessoa indo para o campo da ação, ela não tem resultado porque no meio do caminho ela procrastina. Sim. Mas ela não consegue admitir o erro. Não, imagina. Ela não consegue admitir o erro, mas ela prefere apontar. É mais fácil, não é? Porque é muito fácil. Total. É muito fácil. Sabe, quando a gente se faz de vítima ou procura alguma pessoa para acusar, é tranquilo, é muito melhor. A gente tem... Eu tô no poder, entendeu? Tô no controle. Pensa o seguinte, assim, a gente fez uma parceria, não deu certo. A culpa é sua. Sabe por quê? Porque eu sou vítima. E se eu sou vítima, não há nada que eu possa fazer para resolver. Verdade. Eu sou só vítima. Caraca. Então a culpa é do outro, porque é muito mais fácil. Animal. Fazer assim. Eu imagino uma palestra sobre inteligência emocional, sobre tudo que você está falando. Eu imagino uma palestra com essa tua pegada, com a pegada técnica. Putz. A gente balançando, colocando fogo, gasolina na fogueira, explodindo a mente da galera para ter inteligência emocional para o mercado corporativo, e a gente fazendo essa galera acelerar o máximo, potencializar, sair da zona de conforto, sair do famoso estado A e para o estado B. Maravilhoso. Lembrando que o estado A para o estado B existe um gap, um buraco, um abismo que precisa ser percorrido ali. Sim. E problemas nada mais é do que uma pedra que a gente precisa aprender a remover. É isso aí. Não é verdade? Isso seria maravilhoso, porque é um 360 graus, né? Porque às vezes você precisa desse equilíbrio.
Né? Não adianta vir aqui só com a razão, se a minha emoção não está pronta. Também, por outro lado, não pode ver, demais, mas eu não tenho as ferramentas necessárias. Agora, quando junta isso, né? Quando pega um profissional como você, por exemplo, que tem todas as habilidades, e você tem a didática, você tem a pegada, você vai lá, se coloca no lugar do cara, tem a experiência necessária para isso. Legal. E aí, às vezes, o cara fala, beleza, mas agora eu tô com medo. De repente, entra outro profissional, né? No caso, fala, cara, eu te entendo, é assim mesmo. Tá com medo? Vem cá, Wagner, pula em cima dele. Vamos com medo mesmo, meu irmão. Você vai ver, e faz o cara encontrar. Não sei se a gente tem tempo, dá tempo de falar sobre isso. Temos uns 5 minutos aí? Depois corta também, não tem problema. Né? Mas o que a gente fala, né, as pessoas, elas têm esse problema de entrar em ação. É muito comum isso, né? E quando a gente fala, a pessoa vai com medo mesmo, tem uma coisa muito legal que hoje tem muito estudo falando sobre necessidades. Eu sempre falo que necessidades é uma bênção, sempre. Necessidade é a melhor coisa que tem. Eu vou levar isso comigo a partir de hoje. Necessidade é uma bênção. Pensa o seguinte, assim... você está caminhando uma semana sem comer, uma fome danada. Comer é uma necessidade básica, fisiológica, tá bom? Tem algum prato que você não come de jeito nenhum? Você fala, Wagner, isso eu não como de jeito nenhum. Tem alguma comida assim? Cara, eu não sei, olha meu tamanhinho. Eu te entendo, né? Mas eu, por exemplo, eu não como dobradinha, Átila, eu não como aquilo de jeito nenhum. Não como dobradinha também, não como dobradinha. Não como, não adianta, né? Aquilo eu não como. Buchada, aquelas... Não, tô fora. Também tô fora. Beleza. Uma semana, Átila, sem comer. Você come. Como com farinha, com pimenta. Por quê? Porque é uma necessidade. Perfeito. Entendeu? Tá lá. Se a única coisa que tem dobradinha, você vai comer, porque é uma necessidade. E olha que louco. Mesmo você não gostando, aquilo satisfez a sua necessidade. Ótimo. Passou um tempo, outra vez a cena se repete, Átila. Uma semana você sem comer. Virou Qual que é a sua comida mais preferida? Qual que é? Agora virou dobradinha. Não, mas antes, esquece. Hoje de verdade, aquela... churrasco. Churrasco. Uma semana, Átila, você vai lá e vê uma churrascaria. A picanha, você vai lá e come picanha, fraldinha, tudo aquilo, também satisfez a sua necessidade. Sim. Mas te deu prazer. Sim. Terceira vez, acontece a mesma coisa. Uma semana sem comer. Só que agora você tem duas opções. Dobradinho ou feijoada? Dobradinho ou churrasco? Em qual que você vai? No churrasco. Sim. Porque se os dois satisfazem a sua necessidade, lembra que é uma necessidade fisiológica. Precisa de comer, precisa dar energia. Um me dá prazer. Um te dá prazer. Beleza. A hora que a gente sabe isso, o que a gente precisa trazer isso para o nosso mundo corporativo aqui? É o seguinte... A lição de casa a gente tem que fazer, sabe? Faça o que deve ser feito. No próximo capítulo eu vou falar disso, outro dia. Faz o que deve ser feito. Ok, mas eu tenho que procurar um jeito de fazer o que eu preciso fazer e encontrar prazer nisso. Por exemplo, as empresas que conseguem levar para os clientes isso, fala, cara, eu vou te dar isso, mas no processo... Lembra que você falou do ponto A e do ponto B? Claro. No ponto A, tem o gap, tem o estado desejado, tem tudo isso. Mas nesse momento, cara, você vai ter um ganho secundário que você não tem ideia. O que eu vou te mostrar é assustador. Transferência de know-how. Transferência de know-how. Lembra do Kinder Ovo, Átila? Que a gente... As crianças... Surpresinha. O que a gente sabe? Que tem um chocolate ali. E a surpresa a gente não conhece. Verdade. Mas a criança vai aonde? Na surpresa. Sim. Por quê? Porque a gente quer o que a gente não sabe. E isso dá prazer. Verdade. A criança olha, ai, que legal. E até esquece do chocolate. Nós temos que mostrar para as pessoas, é papel hoje de consultores, de coach, de palestrantes, formadores, dar para a pessoa aquilo que ela nem imagina. É o overpromise, underpromise, overdelivery. Entregar muito mais. Só que nesse processo, com prazer. Mostrar para ele, olha o ganho que você teve, olha o que eu te mostrei, olha isso. E o cara fala, caramba, ainda não veio o resultado desejado. Mas nesse processo, eu já tive algum ganho. E é difícil pra caramba, meu irmão, fazer um empreendedor enxergar isso. É difícil, mas é parte do nosso trabalho. Mas é legal. Mas sabe o que é bom? Aqueles que enxergam são aqueles que se destacam. Exatamente. Né? E se você não está se destacando, sai fora da média. Você não está enxergando. Verdade. Pessoal, é uma pena, eu já recebi o cartão vermelho. Eu tô com meu amigo aqui, o Wagner Dias. Vai ser uma honra depois conhecer a esposa, a família toda. Wagner, eu queria te agradecer, meu irmão, pela sua presença, pela amizade, pelo carinho aqui que você trouxe, que é o seu livro. Nada na vida é por acaso. Está lá no Instagram dele. Isso aí. Vão lá no Instagram. Embaixo deste vídeo vai ter todos os contatos do Wagner, Instagram, telefone celular, se ele permitir. Claro. Para você encontrar ele, participar das palestras. Vai lá, você vai se surpreender. As palestras desse menino aqui, elas lotam, o conteúdo é maravilhoso. Eu nunca tive, mas pelo Instagram eu já vi. E eu já sei que a próxima que ele fizer, eu vou ser o primeiro a me inscrever, não vai ter boi. O primeiro a fazer o Pix lá para participar. Porque o quanto de coisas e volume de informações e coisas maravilhosas que ele trouxe pra gente, eu aprendi bastante. Wagner, tuas considerações finais, meu irmão, pra gente encerrar esse belíssimo
podcast, né? Do PeopleCast aqui. Fica à vontade, meu irmão. Eu quero te agradecer, Atila. De verdade, é um prazer estar aqui contigo. Fala assim, tem papo que a gente bate que passa muito rápido. Mas ele falou que já deu tempo. Eu falei, não é possível. Porque, assim, foi muito gostoso conversar contigo. Que legal, velho. Eu peço desculpa porque eu só falei, mas eu quero te ouvir. Porque eu sei que você tem uma história maravilhosa, um know-how extraordinário. Eu sei o que você já fez por esse Brasil. Quantas pessoas você já ajudou, né, com a sua transferência de conhecimento, com essa sua simpatia. É um prazer para mim estar aqui. Espero que a gente tenha outros momentos como esse. Legal, obrigado, agradeço. Galera, obrigado, curtam, compartilhem esse podcast, não só no nosso canal, mas também no Instagram do meu amigo Wagner. E a gente se vê na próxima semana. Grande abraço, valeu.